Estou aqui com o pesquisador Francisco Anísio Costa Pinto, que concederá uma entrevista acerca da história do município de Santo Estevão. Entrevista essa que será utilizada como critério de avaliação na disciplina História da Bahia do curso de Licenciatura em História pela Universidade do Estado da Bahia. Boa tarde. Para início de conversa, os primórdios do nosso município nos remonta à chegada do padre José da Costa Almeida em meados do século XVIII, cuja história oral se constitui na principal fonte divulgadora dessa informação. Qual o seu posicionamento enquanto pesquisador diante dessa afirmativa? Se trata de lenda ou de fato há um grau de veracidade? Bom, eu sou Francisco Anísio Costa Pinto, pessoa que ao longo do tempo vem pesquisando sobre a história de Santo Estevão. Inicialmente eu queria dizer que o nome José da Costa Almeida está errado. Se perpetuou em dizer que o nome do padre é José da Costa Almeida, mas na verdade o nome dele é Antônio da Costa e Almeida. Ele é padre português e ele veio para habitar a terra do município de Santo Estevão, do atual município de Santo Estevão, em 1739, século XVIII. Quando ele veio para cá, instalou uma fazenda pequena e, por conta de Santo Estevão ser um ponto que está no traçado de Cachoeira para o Alto Sertão, a fazenda que ele instalou aqui no alto, onde hoje é a Praça da Lua, passou a ser um referencial. Então, ele veio de Santo Estevão Velho, que era onde ele possuía a fazenda, que era uma área seca, e por disputas de terras lá, que se vê que o rio Paraguaçu, ainda que não tenha a abundância de água com a barragem atual, mas o rio estava mais próximo, e ele veio fazer pouso aqui em Santo Estevão, junto a um riacho de água salgada, perene, porém de água salgada. E Santo Estevão terminou virando referencial. Então o padre Antônio da Costa e Almeida, ele é o responsável pelo primeiro momento de habitação da vila, do que veio a virar a vila de Santo Estevão, do Jacuípe, e que hoje é o atual município de Santo Estevão, a partir do ano de 1739. A vila de Santo Estevão foi tão importante que 12 anos depois, a 1739, a Igreja Católica veio para cá e firmou como paróquia, dada a importância dessa comunidade que se iniciou em 1739. Então é verdade, e o padre, só o nome que está dito ao longo do tempo de forma errada. A Bahia foi um dos principais destinos do tráfico negreiro transatlântico em decorrência do processo de colonização que se instaurou, o qual demandava mão de obra escrava. Que relação podemos estabelecer entre a escravidão e os vestígios desse processo encontrado aqui em nosso município? Bom, a população de Santo Estevão é miscigenada e a maioria da população tem o traço do povo negro, até pela coloração da pele. Em pesquisa nos arquivos da própria Igreja Católica, eu encontrei no período de 1752 a 1900 aproximadamente, o registro de sepultamento de mais de 3.000 negros de origem africana, vindos de Moçambique, de Angola, do Benin, de Gana, de origem Yorubá, que são vários países da África. Então já é uma prova documental de que Santo Estevão foi colonizado também com essa mão de obra escrava, e esse povo escravo, que foi se emancipando, foi sendo liberto, é parte firme da população santo-estevense. Inclusive, eu tenho pesquisado e verifiquei que, até pela cor de minha pele, se nota que a minha origem também é miscigenada no africano, escravizado, da região de Santo Estevão e Antônio Cardoso. Qual a importância comercial Santo Estevão representou no contexto da economia baiana, sobretudo diante de sua relação comercial com a Vila de Cachoeira, uma das mais importantes da Bahia? A Vila de Cachoeira, cidade de Cachoeira, fundada em 1600 e alguma coisa, Cachoeira foi
a soberana do interior da Bahia, e onde se concentrava um comércio tão forte que Cachoeira no passado era conhecida como a Meca do Brasil. E a Vila de Santo Estevão, que é a vila mais ao alto do Rio Paraguaçu, era uma vila muito importante na produção de fumo e de gêneros alimentícios. Daqui da Vila de Santo Estevão desciam toda a população que transacionava víveres, alimentos e produtos de primeira necessidade na Vila de Cachoeira. Então toda a relação comercial de Santo Estevão até os idos dos anos de 1960 do século passado eram com Cachoeira. Questão saúde, educação, pessoas já de mais de 70 anos de idade em Santo Estevão tiveram a formação escolar na Vila de Cachoeira. Diversas pessoas transacionavam, vida de banco, tudo era em Cachoeira. Os registros de escrituração, questão judicial, toda era feita na Vila de Cachoeira. Então Santo Estevão, até 1921, era subligada à Vila de Cachoeira, porque nós éramos uma vila pertencente ao município de Cachoeira. E depois do ano de 1960, com a construção da rodovia BR-116, a população de Santo Estevão reduziu a relação com Cachoeira e passou a frequentar a Feira de Santana. Então, o direcionamento comercial e de saúde, também na área de educação de Santo Estevão, passou a se relacionar com a cidade de Feira de Santana. Nesse distanciamento, atualmente a gente verifica que Santo Estevão não se relaciona de forma alguma com a cidade de Cachoeira. O poder público, os poderes públicos, executivo e legislativo, não têm qualquer relação com o município de Cachoeira. Santo Estevão perdeu toda a valoração histórica que tinha representada quando era vila pertencente à Cachoeira. Inclusive, o título de cidade heróica, dada no período imperial, quando o governo imperial reconheceu que Cachoeira foi importante nas lutas pela independência do Brasil e também da Bahia, e Santo Estevão é beneficiária desse título, porque nós éramos, como se diz hoje, nós éramos zona rural de Cachoeira, e pessoas importantes da nossa vila participaram das lutas pela independência da Bahia, pela independência do Brasil, e também lutaram na Guerra do Paraguai. Então, os moradores de Santo Estevão, o clero de Santo Estevão se relacionava e participava ativamente de tudo quanto ocorria em Santo Estevão ou em Cachoeira. Então, Santo Estevão e Cachoeira sempre foram ligados, dois municípios ligados, porque se dividiram, mas o poder público, que deveria ter coordenado essa unidade na relação, se distanciou de Cachoeira e desprezou essa relação. Então hoje Santo Estevão não tem qualquer tipo de relação, seja educacional, de saúde, comercial ou mesmo política, pelo valor histórico que teve a importância de Cachoeira como dominante da vila de Santo Estevão. No campo político, o coronelismo foi marca registrada no período republicano, o qual predominava o controle e os interesses das oligarquias. Como essa influência pode ser percebida em nosso município? Bom, a questão do coronelismo vem da questão dominante, né, do dominador. Muitas famílias santo-estevenses dominaram a região de Santo Estevão por muitos anos, e a gente que é mais novo não chegou a conhecer os ditos coronéis de patente compradas junto ao governo. O governo republicano vendia o título de coronel, de tenente, de alferes, e as pessoas que detinham o poder econômico e político compravam esses títulos. A gente tem aí o coronel Plínio da Silva Gomes, título comprado, coronel João de Deus, título comprado.
tem um coronel muito importante na história de Santo Estevão, que é o Brito Leal, Vicente de Brito Leal, que não é lembrado na história e foi dono de parte de Santo Estevão, inclusive teve um engenho de cana-de-açúcar em Santo Estevão. Pouca gente sabe que na região do Areal existiu um engenho de açúcar em Santo Estevão, que é do lado de cá do rio Paraguaçu. Então, a questão do coronelismo é a questão do mando. Existiram outras pessoas, outros homens influentes em Santo Estevão, pelo poder, que eram chamados de coronéis, e isso foi se perdendo ao longo do tempo. Famílias tradicionais que se intitulavam donas da terra, donas das relações, isso foi se dissipando ao longo do tempo, e hoje não temos assim em Santo Estevão aquela influência forte que ainda há nos rincões do Brasil aí, em que pessoas e famílias dominam a região. Santo Estevão hoje eu considero uma terra livre, em que as pessoas se relacionam bem, há um enfrentamento político diminuto, não há enfrentamento político, porque toda a origem política vem do mesmo ramo em Santo Estevão, como se vê atualmente nas relações. E de nota eu digo que no passado a gente teve o Isauro Borges Cabral, que é o primeiro intendente, que seria a figura de prefeito, o Temístocles Pires de Cerqueira, que leva o nome do centro cultural, que foi o intendente que abriu o comércio de Santo Estevão, tirou a Feira Livre do fundo da igreja e trouxe para onde hoje é a Praça 7 de Setembro, que fez o primeiro mercado. Aí vem Doutor João, vem de importância no primeiro momento do governo republicano, vem Dr. Oswaldo e também as pessoas mais importantes que não são lembradas na história de São Estevão, que são o advogado César Borges Cabral e o engenheiro civil Joaquim Arthur Pedreira Franco. Esses dois santo-estevenses que tiveram educação fora do município e trabalharam para o governo fora do município, o primeiro na Secretaria de Justiça e Negócios e o outro na Secretaria de Obras, que chama hoje de Infraestrutura, a nível estadual, que é o Pedreira Franco, que a marca dele está em vários pontos de Salvador, Cachoeira e aqui em Santo Estevão também. Então esses homens foram que lutaram para que Santo Estevão virasse cidade em 1921. E também o coronel, que aí é o coronel de patente militar, o Frederico Costa, que é o coronel que era governador do estado, que assinou o decreto estadual criando o município de Santo Estevão em 12 de julho de 1921. Então Santo Estevão tem algumas datas que precisam ser marcadas na sua história. 12 de julho é o dia em que Santo Estevão virou cidade por ato governamental. Dia 21 de setembro é o dia em que convencionaram como dia do aniversário da cidade. E o dia mais importante, 14 de dezembro, é o dia que de fato o município foi instalado. Depois você pode até corrigir num texto que eu publiquei, Santo Estevão no aniversário de 90 anos, que é 14 de dezembro de 1921. É o dia em que o próprio Joaquim Arthur Pedreira Franco e César Borges vem em nome do governador instalar o município de Santo Estevão. E convencionaram que o dia 21 foi um dia escolhido já pela Câmara como dia do aniversário da cidade. É um dos primeiros atos dos vereadores de Santo Estevão. Atualmente vemos endereços na nossa cidade que levam o nome de alguns coronéis. O senhor poderia citar algum em especial e sua relevância para a história do município? Bom, os nomes que me lembro são Coronel João de Deus, que é coronel, o nome dele é Coronel João de Deus Pires de Cerqueira, e Coronel Plínio da Silva Gomes. São títulos comprados, eles não eram militares, não eram coronéis, de patente, título comprado na época do governo republicano. E aí eles tiveram importância na vida da comunidade, até pelo poder econômico. Eles eram donos de terras,
tinham relações de família, mas em si só seu Plínio que foi de fato político. E é o único vereador da vila, não, é um dos dois vereadores, não me lembro o nome do outro. O Coronel Plínio foi vereador de Cachoeira pela vila de Santo Estevão. Traçando uma linha do tempo da história do município, quais fatos podemos considerar como marcos dessa história? O grande marco para Santo Estevão é o padre Antônio da Costa e Almeida ter vindo se instalar no alto de um morro, no canto de um morro, num planalto, em que servia de referencial nas idas e vindas da vila de Cachoeira para o Alto Sertão. Então, a própria localização de Santo Estevão foi nobre para isso. Adiante, ao longo do tempo, Santo Estevão foi se firmando por produzir a produção de fumo, que mantinha muito, e o restante era agricultura de subsistência. Como um marco de desenvolvimento, há muito pouco em nossa terra, porque Santo Estevão, a política de Santo Estevão não soube trazer para cá elementos que de fato traçassem e pudessem marcar o desenvolvimento da cidade como um centro de curso superior, uma universidade, não se trouxe para cá. E Santo Estevão se alimenta, seja na educação, na saúde, nos negócios, ainda se alimenta muito de Feira de Santana. É refém dessa relação em Feira de Santana. Então nós temos pouca coisa que seria marco de desenvolvimento. Santo Estevão era uma pequena vila, uma cidade modesta, até o final dos anos 80. E só nos anos 90 é que a cidade tem uma pujança de desenvolvimento, de crescimento, um crescimento até que organizado, mas desenvolvimento não há ainda. O único ponto que a gente pode indicar é a presença da fábrica DAS, que gera coisa de 4.000 a 5.000 empregos em determinados momentos desse período, mas adiante você não vê nada que não coisa básica de uma cidade. Nós não temos um hospital que tem um centro cirúrgico funcionando, nós não temos uma faculdade presencial, existem cursos superiores à distância, nós não temos um curso superior ou cursos superiores, nós não temos um campus universitário. Nós, em saúde pública, temos a saúde básica, não temos cursos outros de qualificação que possam fazer o crescimento da cidade. Então, Santo Estevão ainda está acanhada no ponto desenvolvimento. É conhecido de todos os seus esforços na valorização da história e cultura do município. O senhor se considera um ativista em prol da preservação do patrimônio histórico-cultural do município? Que avaliação pode ser feita desse patrimônio hoje? Bom, eu me considero um ativista pela valoração dos valores históricos de Santo Estevão, ao contrário daqueles que deveriam prezar por isso, que são os detentores do poder público municipal, legislativo e executivo. Eu tenho lutado para que o município restaure, recupere o marco de partida da fundação da cidade de Santo Estevão, que é o Manancial do Salgado. E o prefeito, o governo municipal, está com uma obra há mais de 1 ano e meio, que não sai do lugar, e a cidade, a gente ainda que tenha pontos belíssimos para o valor histórico e turístico, o município não faz essa observação devida e não valoriza esses pontos para que o município, quando se chegue, normalmente você chega no município, você quer conhecer pontos de interesse. Então, o município de Santo Estevão, por seu governo, não valoriza e não gera incentivos para que esses pontos de valoração cultural, paisagísticos sejam
marcos que sirvam de elemento integrador para o desenvolvimento do município no âmbito turístico. A exemplo do Salgado, que está abandonado de novo, Cruzeiro do Monte, o balneário do Rio Paraguaçu, que foi organizado pelo governo do estado, está lá, digamos, meio que abandonado, que não há um incentivo para que os comerciantes de lá possam fazer efetivamente, prestar um serviço melhor para que o turismo em si possa se desenvolver no Lago de Paraguaçu. E tantos outros pontos na zona rural que são de interesse e que o município não ajuda nesse desenvolvimento. Nossa igreja matriz, que foi reformada no período de comando do padre Nery, hoje Monsenhor Nery, é um dos pontos mais lindos da cidade, a igreja matriz, aquele conjunto, e ainda assim a gente percebe que não há uma manutenção adequada. A Praça 7 de Setembro também está esquecida, são reformas acanhadas, o centro cultural não se dá a vida que ele precisa, a cultura não é chamada para estar lá a todo tempo presente, então não há incentivo, não há um desenvolvimento cultural para isso. O que temos de mais significativo da cultura material e imaterial que nos remete ao passado histórico do município? Bom, ficou no dito popular uma história que até a minha juventude, meus 15 anos, era muito comum a gente ouvir falar, e que os jovens de hoje não repetem essa história, até porque seus pais, seus avós pararam de contar e de valorar essa questão aí do desenvolvimento, do uso de televisão, internet agora. As pessoas pararam de repassar a história que a gente sempre ouviu. E diziam que a imagem de Santo Estevão andava. Essa é a história imaterial mais bonita e importante da nossa terra, que é a imagem que andava. Dizem que quando o padre Antônio da Costa Almeida veio para Santo Estevão, que ele fez uma capela aqui, ele trouxe a imagem de Santo Estevão da capela que existia onde hoje é Santo Estevão Velho. A mesma imagem ele trouxe para cá. E ele trazia, celebrava aqui na vila que se formou, e quando era no outro dia de manhã que o cuidador da igreja chegava à capela, a imagem não estava. E quando iam procurar, a imagem estava lá na capela antiga em Santo Estevão Velho. E nesse dito popular, nesse contexto de história, as pessoas chegaram a dizer que viam as pegadas da imagem na areia, certo? E criou esse mito que a imagem de Santo Estevão andava. Tanto é que o padre Antônio da Costa Almeida teve que mandar fazer uma outra imagem de Santo Estevão em Portugal, para, enfim, a imagem antiga continuar na Capela Velha em Santo Estevão Velho, e Santo Estevão ganhou uma imagem nova. Mas pesquisadores, historiadores, nos contam que, na verdade, a imagem não caminhava. Os jagunços, que eram os pistoleiros, né, daquela época, dos fazendeiros da vila de Santo Estevão Velho, às margens do Paraguaçu, insatisfeitos que o padre veio para cá e trouxe, além da imagem, trouxe diversas pessoas que vieram se instalar aqui, e a vila daqui passou a crescer. Então eles, insatisfeitos, mandavam os jagunços virem buscar a imagem de volta para a capela antiga. E certamente os jagunços batiam os pés da imagem na areia, e daí se criou esse folclore de que a imagem de Santo Estevão caminhava e voltava para a sua capela antiga. Então tem esse fato aí, e essa história bonita na história de Santo Estevão. Então essa é a história do santo que andava, imaterial. Aí a gente sempre teve a festa de Bumba Meu Boi, que eram no mês de janeiro e fevereiro.
no período em que eu passei a cuidar dessa festa, já foi no mês de junho, que é um mês mais típico, mais da festa junina, e tantas outras festividades que se comemoravam em Santo Estevão. A própria religião de matriz africana, que vem com o negro. Santo Estevão, ainda hoje, a gente encontra os terreiros de candomblé, que fazem suas festas de adoração aos santos católicos e também digamos, aos orixás de matriz africana. São também valores da história. E a questão do salgado, que é o marco de fundação da cidade, era a única fonte de água que abastecia a cidade de Santo Estevão até a chegada. Imaginem que o salgado, olhe como Santo Estevão era uma vila comum. Até 1976 e 1977, quando a Embasa vem para Santo Estevão e cava poços artesianos e constrói uma caixa d'água e que começa a fornecer água tratada para a cidade, antes disso, Santo Estevão se via alimentado pela água do salgado. Um fim de tarde, entre 4 e 5 horas da tarde, as pessoas desciam com uma toalha no ombro e uma saboneteira à mão para tomar banho no salgado. O salgado, que eu luto tanto pela restauração, era o ponto que existiam 2 banheiros, um masculino e um feminino. Mulheres e homens desciam para o salgado para tomar banho, com todo o respeito, com toda a consideração que existia na vila, a vila pequena de Santo Estevão. Qual sua análise geral da história do município, diante do que vai se sendo desvendada a cada etapa de sua pesquisa? Bom, o que me deixa estimulado a continuar pesquisando a história de Santo Estevão é que ninguém se interessou por ela, senão o falecido Ivan Clarert Marques Fonseca, família Fonseca, filho de seu Zezito, irmão de Dr. Antenor, que foi prefeito municipal, que em 1983 escreveu um livro, Introdução à História de Santo Estevão do Jacuípe. E pouca gente leu a introdução desse livro, quando Dr. Ivan disse que ele recolheu fragmentos do que encontrou nos anos que ele foi adolescente, criança, adolescente, até ele sair de Santo Estevão, as coisas que ele recolheu e que ele viu que estavam se perdendo, ele recolheu e fez uma coletânea. Ele disse que o livro dele era o pontapé inicial de uma história inacabada. E ninguém se preocupou, senão eu, em sair pesquisando mais alguma coisa, certo? Para que de fato a gente possa escrever um livro que eu temo que possa ser apenas mais um, porque o poder público, sempre me refiro ao poder público, porque ele que gerencia tudo. A educação do município não valoriza o contexto histórico de Santo Estevão, a ponto de ter como matéria, como fonte de pesquisa, de modo que as pessoas possam ter, de modo tranquilo e comum, conhecer a história de Santo Estevão. E a única alegria que tive nesse período todo de mais de 10 anos que venho pesquisando foi a chegada do curso de graduação em História da UNEB, em que os estudantes passaram a se importar e fazerem trabalhos voltados para a história local. Então, eu já fui entrevistado por outros estudantes do curso superior da UNEB, em Santo Estevão, e eu tenho provocado justamente para que esses estudantes possam difundir na comunidade e no seio administrativo do município a necessidade de se fomentar o estudo da história do município de Santo Estevão e a sua relação com Cachoeira, com a Bahia e com o Brasil.